Elos Itatiaia. Conectar lideranças para transformar Minas. Muito bem, então já sabemos o próximo tema do próximo ciclo, Elos. A gente vai discutir a indústria mineira, os desafios, as potencialidades desse setor tão importante e que gera tanto emprego na economia de Minas Gerais. Bom, a nossa noite continua e já que a gente falou de indústria, não tem como não pensar na indústria sem pensar em tecnologia. E aí, esse é o gancho perfeito para o nosso próximo painel. O terceiro painel desta noite, a gente discute ciência para dentro das porteiras, os desafios para um agro tecnológico e inovador. Então, se no primeiro painel a gente discutiu as bases, o cenário macro dessa história, agora, e no segundo, a gente falou dos desafios, agora é hora de falar sobre o futuro, de falar sobre tecnologia. E para isso, então, convido aqui ao palco para compor esta mesa. Começo por Ludmila Falcão, deputada estadual de Minas Gerais. Também chamo ao palco o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Também convido ao palco o Bernardo Scarpelli, presidente da Sociedade Mineira dos Engenheiros Agrônomos. Antônio De Salvo, presidente do Sistema FAENG. E para terminar aqui o nosso painel, convido ao palco também Guilherme Raut, professor convidado do Centro Agroambiental da Fundação Dom Cabral. Continua essa noite super produtiva. Por favor, podem tomar seus lugares aqui. A gente continua essa noite super produtiva e de debates absolutamente relevantes, falando agora sobre o amanhã, sobre o futuro, sobre tecnologia. É um assunto que eu adoro e é muito bacana perceber que o campo, o agro, está cada vez mais conectado e cada vez mais tecnológico, e como isso ajuda a aumentar a produtividade, aumentar a capacidade do nosso campo de produzir mais e produzir melhor. Eu vou começar aqui com a minha vizinha, com a deputada Ludmila, para entender um pouco como tem sido o trabalho na Assembleia Legislativa, para uma palavra que a gente ouviu muito aqui nos dois painéis, que é desburocratizar, porque a burocracia impede tudo, inclusive o futuro tecnológico. Como tem sido o trabalho da Assembleia Legislativa de tentar tirar esses obstáculos da frente? Boa noite. Boa noite, Fernando. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou a deputada estadual Lute Falcão. Cheguei agora na Assembleia Legislativa, é o meu primeiro mandato como deputada estadual. Venho da região que mais produz emprego e renda no nosso estado de Minas Gerais, que é o Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro. E não tem como a gente falar em riqueza dentro do agronegócio, não tem como a gente falar de um trabalho sério sem ter política envolvida. O Cerrado Mineiro, há anos atrás, era uma terra desconhecida
e que diziam que lá nada se produzia. Hoje tudo que se planta se colhe. Isso veio através de um grande homem, Alisson Paulinelli, que através da tecnologia entendeu o nosso solo e, graças a Deus, fez com que o Cerrado Mineiro fosse a ponta do celeiro do estado de Minas Gerais. Aprendi com o nosso governador Romeu Zema que quando o estado não atrapalha, ele já ajuda muito. E, infelizmente, muitos entraves ainda existem, apesar dos grandes avanços que nós implementamos juntamente com o governo do estado de Minas Gerais, através da Assembleia Legislativa, ainda nós encontramos grandes dificuldades. Qualquer produtor rural que a gente sente ao lado dele, se você quiser puxar um assunto, é só falar de 4 assuntos. Um deles, estradas para escoar a produção, gerando segurança e agilidade nessa produção. Energia, para fazer com que os pivôs, para que os sistemas tecnológicos avancem dentro das áreas agrícolas. Sucessão, que é um grande problema, porque como que nós vamos convencer os nossos filhos, os nossos netos, a ficarem dentro das fazendas, sendo que todos os dias temos embates, temos dificuldades junto ao setor. E o quarto problema, que são as leis ambientais. Avançamos muito, mas muito ainda tem que ser feito. Então, fico muito feliz de termos avançado nessa 20ª legislatura dentro da Assembleia Legislativa, mas com a consciência que nós precisamos ter conhecimento, responsabilidades e estarmos unidos, principalmente depois da legislação tributária, que agora vai fazer a unificação dos estados para ter a competitividade de um estado para outro. Esses 4 setores serão fundamentais serem desenvolvidos para a gente atrair investimentos, para a gente fazer o agro mais forte. Minas Gerais é pioneiro no leite, no café, no alho, como hoje eu estive em uma audiência pública, e a nossa função é desburocratizar, mas, sobretudo, defender esses setores, e para isso podem contar sempre comigo. Vou trocar aqui. Obrigado, deputado. Governador Zema, vou repetir para ficar fácil aqui para o jornalista, vou repetir uma pergunta que eu fiz no primeiro painel para o senador Flávio Bolsonaro. O agro precisa de crédito, de bastante crédito, é essencial, e precisa de juros menores. Como conseguir oferecer para o agronegócio mais crédito com juro menor? Os economistas dizem que se o orçamento público tivesse melhor, se a gente gastasse menos do que arrecada, o juro cairia. Mas como alcançar isso? Por exemplo, os economistas citam desvincular o orçamento da saúde e educação, desvincular o salário mínimo, mudar a regra de reajuste do salário mínimo. Como conseguir isso, governador? Boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. Bom, Fernando, você citou talvez algumas medidas necessárias, mas eu vou além. No meu plano de governo está privatizações. Função de governo não é administrar empresas, é sim administrar bem saúde, educação, segurança pública, que já não faz bem, e usa empresas para fazer politicagens. Está aí o caso do BRB. Nenhum banco privado caiu na armadilha do Banco Master, só instituições públicas. Está claríssimo como elas são suscetíveis a esse tipo de corrupção. Além disso, eu proponho uma reforma previdenciária. Nós vamos ter de fazer outra reforma previdenciária, uma reforma administrativa e também revisão dos programas sociais. E como você disse muito bem, na hora que a gastança do Lula e do PT cair, a taxa de juros cai pela metade, em 1 ano ou menos. E isso aconteceu já com o teto de gastos lá em 2017. Então nós não estamos falando nada de inédito, o mercado precifica. Quem gasta muito, como o governo atual, quem está pagando as contas são os produtores rurais com taxa de juros altas e as famílias endividadas.
80% dos brasileiros compram o celular, a moto, o carro financiado. E na hora que o juros está alto, é menos renda, é mais aperto no orçamento. Muito bem. Bernardo, a gente está falando de futuro, de tecnologia. Eu queria te ouvir sobre a formação dos novos colegas engenheiros. Os novos colegas que estão saindo dos bancos escolares estão preparados para esse agronegócio 2.0 que vai ser conectado e com uma baita tecnologia? Boa noite a todos, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui numa mesa dessa, junto com o governador Zema, deputado Ludmila, Toninho e Guilherme. Primeiro eu vou te falar o seguinte, não tem jeito de falar de tecnologia e ciência sem engenharia. Então, eu acho que a engenharia agronômica, eu tenho 30 anos quase de formado, sempre fui profissional liberal, nunca fui funcionário de lugar nenhum. Hoje estou na presidência da Sociedade Mineira de Engenheiro Agrônomo. É uma luta ser engenheiro agrônomo, é uma luta ser produtor rural. Mas nós estamos preparados para essa tecnologia que está chegando para dentro da porteira. Eu só vejo sucesso, não conheço nenhum, Toninho que me desmita, por favor, nenhum produtor grande, ou pequeno ou médio, que use tecnologia e não consegue os resultados dele. Então todos os produtores recebem sim os resultados, muito bem concebidos pela tecnologia que nós usamos hoje. Nós temos que tomar muito cuidado com a nova tecnologia, cair nas mãos de pessoas despreparadas. Então isso é muito importante a gente falar, nossos colegas estão formando, a engenharia não está muito pujante em termos de escolas, nós temos que melhorar a nossa educação. Eu formei numa faculdade igual Lavras, há 30 anos atrás era uma interação enorme com os professores, uma vontade de ser engenheiro agrônomo, de ser engenheiro e de duplicar e triplicar a nossa produção. Nós saímos há 30 anos atrás, uma produção de milho de 5 toneladas por hectare para quase 16 toneladas hoje, tudo com tecnologia por hectare. Então a gente melhora a produção por hectare. E eu acho que a gente tem eu fico vendo as pessoas falarem, na verdade todo mundo tem a receita do bolo. É na economia, é na agricultura, é na engenharia. Mas nós tivemos uns trabalhos danados, por exemplo, para fiscalizar hospitais, mostrar o que é uma engenharia no hospital. Isso me tomou muito... a percepção minha veio à tona, porque falou o seguinte, você deixaria um filho seu operar com o médico, com todo o material, toda a aparelhagem dele descalibrada? Você não deixaria. Então, por isso que existe o engenheiro, para calibrar o aparelho, para mostrar para que aquele aparelho serve. E nós estamos na agricultura desse jeito. Existe hoje problemas. Nós temos que saber como usar o drone, saber como usar a tecnologia, saber como utilizar o software. Não é só vender. A pós-venda é muito mais importante do que a venda. E isso eu falo isso com os produtores, com as revendas de trator, Não podemos ficar com essa revenda vendendo produtos que não vão utilizar na fazenda. Temos que vender produtos que vão ser utilizados. A extensão rural hoje, ela está sendo um pouco esquecida. E outra coisa que eu falo, viu, governador, para as presidências, é muito importante privatizar sim, mas muito cuidado com a privatização de algumas coisas que nós temos como histórico de museu. Nós temos clones hoje no IAC, nós temos clones hoje nas estudos de pesquisa que não podem ser privatizados. Se privatizar e perder um negócio daqueles é um estudo de 50 anos. Olha quantas variedades de café nós temos hoje. Hoje eu trabalho só com café, graças a Deus. E acho uma beleza. Nós temos hoje, o povo hoje não enxerga a pesquisa. Por que não enxerga a pesquisa? Porque ele está lá plantando um café, uma variedade que não sabe nem de onde veio. Então, quer dizer, não tem propriedade que não é assistida por um engenheiro agrônomo. Não tem. Se você quer produzir, você tem que ter engenharia. Tudo que você enxerga aqui é engenharia. E agronomia que leva comida para a mesa. Eu vou fazer
sem querer, Toninho, e é muito importante estar do lado de pessoas igual essas pessoas que eu estou aqui do lado, que a minha mão até sua, mas é verdade o seguinte, nós temos que levar a agricultura por um patamar que, por exemplo, eu não queria citar o nome da mineração, mas existe utilidade pública para mineração. E nós não temos utilidade pública para a agricultura. E nós temos Minas Gerais, que é um estado, não é um país, não é um estado. Nós temos a zona da mata, eu graças a Deus conheço Minas Gerais inteiro, quase 800 municípios. E vejo que a fazenda de viúva é aquela fazenda que morreu e ficou para os filhos. E quando você abandona uma fazenda no sul de Minas ou na zona da mata, a recuperação da Mata Atlântica é quase de 2 anos. Ninguém pode mexer mais. Então nós não utilizamos, em muitas áreas do estado, o Código Florestal. Nós utilizamos a Lei de Mata Atlântica. E aqui eu faço um apelo à nossa querida menina. Eu nunca vi uma pessoa tão competente igual a Marília, minha amiga Marília. Uma competência enorme, governador. Parabéns por ter ela de secretária, porque ela é uma competência mesmo. Há muitos anos que é nossa amiga. E eu acho que a gente tem que levantar esse tipo de coisa, que nós estamos falando de ciência e tecnologia. Existe também ciência e tecnologia nos problemas que nós temos. Nós temos uma fazenda inteira de Mata Atlântica, como é que nós vamos fazer? Cadê a função social da terra? Como que vai poder tirar? O Código Florestal não pode ser aplicado. Então, governador, nós temos muito a governar, viu, deputado? Leis são feitas, mas leis são também modificadas. Então, nós temos que observar, nós temos que agradecer a engenharia no nosso país, temos que incentivar os nossos colegas. Eu acredito que não tem engenheiro agrônomo, graças a Deus, estão muito bem colocados no mercado. Mas o agro em Minas é muito pujante e poderia ser melhor, muito maior. Eu sou de Belo Horizonte, me formei em Lavras, estou no sul de Minas há 30 anos. E falo com sinceridade, nós temos que ser menos medíocre, nós temos que ser mais avante, atacar mais as situações que nós vivemos. Porque a gente só fala, temos a receita do bolo, mas não sai do papel. Isso irrita um pouco. E não tem como sair do papel se a gente não utilizar a tecnologia, a ciência a favor da gente. Valorizar mais a ciência, vai valorizar mais nossos engenheiros. É um absurdo você abrir uma contratação de engenheiro para ganhar R$ 2.500. Isso é vender coxinha na porta de qualquer fábrica. Então, é valorizar mesmo. A gente não valoriza o que isso aqui a gente precisa. Como é que a gente vai cobrar alguma coisa? Então, acho que a gente tem que valorizar sim a tecnologia, ver quem está errado, quem está certo, separar o joio do trigo, e assim o Brasil realmente vai ter o Minas. Não vou falar nem de Brasil, vou falar de Minas. Sou apaixonado por Minas Gerais. Então, Minas Gerais precisa sim de abrir os olhos e dar um jeito na Lei 8666 também. Parar com esses nossos escoamentos, essas estradas nossas precisam de ser melhoradas. Nós temos uma malha viária muito grande. Você vê Guapé, uma cidadezinha desse tamanhozinho, tem 2.000 quilômetros de estrada de terra. Poxa, tem muita engenharia para trabalhar. Muito obrigado. Acho que falei demais, mas eu falei que estava no coração. O senhor está completo de razão. Inclusive, o Brasil precisa voltar a atrair os jovens para os bancos da universidade para formar mais engenheiros. Um país sem engenheiros é um país fadado ao insucesso. A gente precisa de engenheiros. Presidente Antônio, eu queria ouvir um pouco o senhor sobre como para uma entidade como a FAENG mostrar para o pequeno e para o médio, que muitas vezes é quem carrega o agronegócio de fato, mostrar para esse produtor que a tecnologia, que a adoção de novas tecnologias não é custo, é um investimento para produzir mais. Como tem sido esse convencimento? Porque quando a gente pergunta para o pequeno e para o médio, ele olha assim meio ressabiado, mesmo em dúvida. Como é convencer esse? Boa noite a todos. Essa pergunta é uma pergunta fácil de ser respondida, mas antes eu quero agradecer João Vitor Xavier ali, Bruno, mas quem trabalhou mesmo foi a Maria, a minha curvelana lá, que nos ajudou
e tem feito um trabalho espetacular nos representando. Muito obrigado, mais uma covelana brilhando. Respondendo a sua pergunta de tecnologia. Tecnologia é uma coisa interessantíssima, porque as pessoas veem tecnologia e acham que vai descer uma nave espacial da NASA trazendo uma coisa espetacular. Tecnologia, uma betoneira numa fazenda que não sabe mistura sal com a chaula ou com a pá, é uma alta tecnologia. Ela vai homogeneizar muito melhor a mistura de minerais com o NaCl, que é o sal. Então, você tem que adequar àquela propriedade o nível tecnológico que você faz. E isso, nosso ATEG, nossa assistência técnica gerencial, tem feito de forma muito boa e, mais do que isso, tem mensurado os resultados, que é uma coisa importantíssima. Você não pode simplesmente passar a tecnologia, virar as costas e achar que seu serviço está cumprido. Nós, em 2 cadeias aqui em Minas Gerais, já fizemos isso. Nas 2 principais cadeias, diga-se de passagem, na pecuária leiteira e na cafeicultura, onde o atendido pelo nosso ATIG melhorou sua renda na pecuária leiteira em 21% e na cafeicultura em 26%. Então nós estamos não só fazendo a entrega desse pacote tecnológico independente do nível que aquela pequeno ou médio proprietário precisa, porque tem proprietários também que nós estamos fazendo FIV de vacas genotipadas, que são as melhores vacas do mundo. Aliás, nós estamos dentro da melhor exposição de leite da América Latina. Isso é uma tecnologia que nós brasileiros fizemos. Estamos continuando a fazer, porque o processo é um processo de melhoria contínua. Isso não tem fim. À medida que você faz um reprodutor bom, você tem que ter um filho melhor do que ele. E, consequentemente, um neto melhor do que o filho, e assim vai sucessivamente, durante anos, melhorando, mais sólidos no caso do leite, uma inserção de ubre melhor, aprumos melhores, menos estatura ou mais estatura, enfim. Levar essa tecnologia para quando o braço alcança é relativamente fácil. O difícil é que nós não somos polvo nem centopeia. E aí a gente trabalha, mesmo que mais do que organicamente, com alguma dificuldade de atender a todos. Mas nos 50 mil produtores mineiros que já foram atendidos pelo ATIG, e se nós entendermos que existe osmose com os vizinhos, mesmo que ela não seja muito forte, os vizinhos copiam o que está sendo feito, então você aumenta em 50% dos vizinhos, vão por 75 mil, já foram atendidos. Nos próximos 10 anos, nós vamos atender todos os produtores mineiros, sem a ajuda do Estado. Se o Estado nos ajudar, como esse governador que está aqui à minha direita, nos ajudou com o secretário Thales que está ali, fazendo com que o nosso caminho fosse mais bem pavimentado, e principalmente que nos escutasse, nós vamos fazer cada vez mais. Mas o pacote tecnológico que o Brasil criou é um pacote tecnológico ímpar. Ninguém no mundo tropical, se você pegar o globo e rodar no mundo tropical, ninguém fez o que nós fizemos. A FAO está começando a compreender o que é agricultura tropical, porque toda a agricultura do mundo histórico foi feita em clima temperado. E o que nós fizemos aqui, e Lúcia falou muito bem, deputada Lúcia, o cerrado, eu falo isso muitas vezes, constava nas escrituras e os herdeiros não queriam nem dado e evidentemente nem herdado. E hoje é o maior celeiro, não é de Minas Gerais não, é do mundo. Uma terra deslavada, desnuda, ácida, com baixa matéria orgânica e sem nenhum tipo de produtividade. Sou filho de agrônomo e pai de agrônomo, formado na melhor universidade do Brasil, que é Viçosa. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos colocar, e aí sim é o elogio a Itatiaia e a CNN, esse assunto da agricultura e da pecuária e do agronegócio como todo, precisava entrar em pauta. Esse assunto era sempre órbita das coisas importantes que aconteciam no Brasil. Com todo respeito a todos os governos que aqui tiveram, qual ministro da Agricultura, vocês vão falar aí, Alisson Paulinelli, muito bem, há quantos anos atrás? A Tereza Cristina teve um ministério de primeira linha. E com todo respeito a meus amigos ex-ministros,
Qual Ministério da Agricultura teve a força de um Ministério de primeira linha? Nós orbitávamos um setor altamente potente na economia, impulsionador do PIB, não gerava notícias, não enchia uma casa, não trazia 3 presidenciáveis, não trazia os principais empresários de Minas Gerais, não trazia o presidente Gladstone da FETSENG aqui. Esse assunto precisa ser discutido, o agro precisa ser conhecido. Minas Gerais tem a maior reserva de mata nativa atrás do estado do Amazonas, do Pará e do Mato Grosso, que tem outra legislação. Depois deles são nós, em cima de todos os outros 24 restantes. Então, nós crescemos a produtividade, nós aumentamos a produção, nós saímos dos anos 2000 com 100 mil milhões de toneladas de grãos. Nos anos 2013, nós passamos para 200 milhões de toneladas de grão. E no ano de 2024, 355 milhões de toneladas de grãos. Aí, se você contar isso para o europeu, ele fala assim: desmataram até o jardim da minha casa. Não, nós não abrimos nada, nós estamos melhorando produção, produtividade, genética em semente, genética em gado, intensificado, gestão, pacotes tecnológicos adequados ao nosso povo. O nosso sistema, que vem desde os nossos sindicatos, aqui um abraço aos meus presidentes que estão aqui, a minha diretoria que está aqui presente, Renato e Patrick, aos meus colaboradores, nós precisamos de colocar esse assunto em pauta sem medo de conversar sobre agricultura e pecuária. Nós não temos vergonha de falar o que nós fazemos. Nós precisamos de colocar o dedo e, se nas feridas existirem, nós vamos consertá-las, como qualquer parte da sociedade tem. Mas nós precisamos de colocar isso em discussão para que a gente continue melhorando a vida da porteira para dentro, mas principalmente gerando paz, tranquilidade e segurança alimentar de quem mora nessas grandes cidades mineiras e brasileiras. Fico muito feliz de estar aqui para poder falar não só para esses senhores aqui, mas essa turma tão seleta de amigos que conhecem o nosso agro. Sensacional, presidente. Olha, a CNN e a Itatiaia estão imbuídos de fato em colocar os assuntos que são realmente importantes na pauta da sociedade. É por isso que estamos aqui, porque temos muito a comemorar com os números que o senhor nos traz, e de maneira incrível, a tecnologia nacional de boa parte disso, o esforço do empresariado e do produtor brasileiro com esse sol, com esse solo, com essa água, que a gente consegue passar de 100 para 350, é isso? Só complementando, quando a gente, lá na CNA ou na própria, vamos visitar para conhecer uma fazenda de leite, vamos na Itália, vamos nos Estados Unidos, com todo respeito a vários produtores de leite, vamos ali em São Gotardo, na fazenda Macote Sequita, não tem ninguém com mais tecnologia do que ele. Se nós precisarmos de visitar uma fazenda de pecuária de corte, vamos ali no norte do Brasil. Meu filho visitou essa semana uma fazenda de 700 hectares, que rodam 10 mil bois. Aqui dentro da Mega Leite, se vocês andarem aqui, vocês vão ver vaca produzindo 80, 100 quilos de leite. Isso são o que as melhores vacas americanas produzem num clima temperado, que é melhor para produzir leite no clima tropical. O que nós temos é espetacular. O que a gente precisa é que vocês publiquem, mostrem a nossa cara, que nós não temos vergonha mais de mostrar a nossa cara. Nós temos coragem de andar de botina e não somos mais Jeca Tatu. Somos tecnológicos, sustentáveis e boa gente. É isso que nós somos. Muito bem. Não, a gente tem orgulho, presidente, não tem vergonha não, tem orgulho do que se produz no agro brasileiro. Professor Guilherme, o senhor é professor de uma das melhores escolas de gestão do mundo. A Fundação Dom Cabral é reconhecida internacionalmente como sendo uma escola absolutamente brilhante de gestores. Eu queria te ouvir um pouco sobre o agronegócio. Da porteira para dentro, operacionalmente, é algo incrível. E a gestão dos produtores rurais? Como é que é o produtor na tabela do Excel? Tem sido tão bom como é no campo? Legal, boa noite a todos. Uma honra estar aqui com vocês. Debate super interessante para a Fundação Dom Cabral, uma honra estar apoiando esse evento. É ali que muitos dos temas que foram discutidos aqui são debatidos, são desenvolvidos. Quando a gente fala de inovação aberta, é reunir
numa mesma mesa, no mesmo painel, tem que ter produtor, tem que ter o setor privado, tem que ter pesquisa, e é isso que a gente faz ali na Fundação Dom Cabral, no Centro Agroambiental. Cagal, eu, para compor a panelinha aqui, sou engenheiro agrônomo de formação também, mais da Exalc, mas admiro demais a Lavras e Viçosa, tá? Não tinha doce de leite, mas tinha o pintado na brasa. Pois é. Mas assim, eu acabei de voltar de um giro de umas 2 semanas para visitar a lavoura e falar com o produtor, porque eu acho que é ali que a gente sabe o que está acontecendo, né? A gente tem discutido temas macro, mas quando você vai ali, senta com o produtor, você vê o que está acontecendo. E olha que engraçado, pela primeira vez, geralmente o que está no tema da mesa é margem, custo de produção, conflitos internacionais, preço. Foi a primeira vez que um produtor, numa roda ali no sul de chimarrão, falou para mim das canetas emagrecedoras. Então o cara já não tem preocupação, né? Se vai chover, qual que é o preço, e agora preocupado qual que é o efeito das canetas emagrecedoras no consumo de arroz ali no caso. Eu já tenho alguns dados mostrando, claro que não é um efeito exclusivo disso, mas como o consumo de calorias diminui em quem está usando esse medicamento, né? Então, é extremamente complexo o dia a dia do produtor rural. Pode ser o produtor de arroz, pode ser o produtor de grãos, onde eu estava ali também no Cerrado. Mas quando a gente olha o avanço da gestão, ele está avançando tanto por conta do desafio exatamente que o produtor tem vivido. A inovação ela caminha junto à medida que o desafio, o produtor é forçado a adotar a tecnologia também quando ele enfrenta esses cenários de risco. O Brasil, quando a gente fala aqui, está falando de inovação, o Antônio falou muito bem, a gente tende a pensar no drone, na máquina autônoma, mas o Brasil tem a inovação na semente também, né? Nos defensivos agora biológicos, nas técnicas produtivas. Então, talvez quem não é do setor não reconhece isso, mas a própria desenvolvimento do Cerrado, como foi bem colocado aqui, tudo isso é inovação, que a gente fez muito bem, são milhões de dólares em investimento para isso acontecer, mas claro que a gente está indo porque a gente chama agora, você falou 2.0, a gente já fala de 4.0 e até 5.0. À medida que a tecnologia vai entrando no dia a dia do produtor rural, a gente começa a gerar mais informações. A dificuldade é que quando você tem talvez uma indústria que é fechadinha, a repetição daquele processo é diária, né? Você vai registrando aquele dado. No agro, que é uma operação a céu aberto, cada safra é uma safra, cada safra de soja e de milho aconteceu uma coisa. Você formar esse banco de dados, organizar, extrair uma conclusão daquilo, leva mais tempo. Mas a gente já está começando a avançar nesse processo, né? Tem produtor aqui que já usa agricultura de precisão há muito tempo. Hoje fazer uma aplicação de taxa variável já não é uma coisa de outro mundo, né? Você consegue coletar aquele dado e colocar numa máquina para fazer uma aplicação de um insumo numa taxa variável. Mas claro que ainda existe um desafio de gerenciar toda essa informação. O produtor está preocupado em plantar, né? A gente estava agora, tinha terminado a colheita, você até consegue sentar para tomar um chimarrão. Você vai no plantio ou na colheita, esquece. Não vai te atender porque está preocupado em executar o serviço. Então, tem essas particularidades, mas eu já vejo muito produtor com essa disponibilidade de dados e tomando decisões mais... dividindo a lavoura e tomando essas decisões estratificadas. Então, não adianta eu tratar minha lavoura como todo, como igual. Eu já preciso tomar uma decisão estratégica, onde eu vou colocar determinada variedade, se eu vou fazer a minha safrinha depois da soja na área toda, ou vou começar a colocar uma planta de cobertura, porque eu sei que isso vai beneficiar a soja na safra seguinte. Então, é uma complexidade gigantesca, mas a tecnologia vem para ir apoiando isso. Então, a gente já vê a aplicação a drone, né, que você comentou aqui com a gente. No Sul também, já a aplicação a drones, o produtor falou para mim, já fiz o meu payback aqui do meu investimento, em uma safra, a gente já pagou o custo da aplicação por drone. Tamanha eficiência, tamanha a disponibilidade hoje. E aí tem uma visão que eu acho boa de compartilhar também, que a gente vê, será que é o produtor mesmo que tem que ir lá fazer o voo do drone, né? Ou ele pode ter uma assistência técnica, uma cooperativa ajudando ele? Teve uma época, uns 5, 6 anos atrás, toda a feira agrícola dava um drone de presente para o produtor de brinde. Eu não sabia o que fazer com isso, né? Tem que aprender a voar o drone, tem que gerar o mapa, tem que processar a informação para aí depois tomar uma decisão. Hoje a gente já vê a indústria ocupando um papel bastante relevante nisso. O produtor reconhece na indústria, no setor privado também, e claro, na assistência técnica, quem vai ajudá-lo a fazer essa transição. Mas a minha visão, do que eu vejo no dia a dia,
é extremamente positiva. Claro que a gente tem o agro que ainda está no 2.0, no 3.0, mas é claro que o futuro ali não acontece de uma vez só, né? Hoje a tecnologia ela vai entrando de uma maneira muito mais natural no dia a dia do produtor. Bacana. Deputada, boa parte dessa exuberância do agronegócio brasileiro vem muito antes do drone, vem muito antes dessas tecnologias que a gente tem agora, porque se a gente pensar lá na década de 70, o pró-álcool, a cana, o etanol, nem era etanol, era álcool, né? Depois a soja indo para o cerrado, a produtividade do milho brasileiro, o trigo que está chegando em áreas que, enfim, tem um sem número de exemplos, que é tecnologia da Embrapa, de laboratório. Eu queria te ouvir sobre como tem sido para o poder público alocar recursos, por exemplo, na EPAMIG, na Emater. Tem sido um canal fluido? O dinheiro tem chegado aonde precisa para desenvolver o futuro? No painel passado, eu ouvi com muita atenção a resposta do nosso candidato a presidente, Ronaldo Caiado, quando ele fala que o desenvolvimento ele passa por investimentos, porque ele foi à Índia e viu o tanto que lá avançava a partir do momento que você investe em tecnologia. Aqui à minha esquerda, eu vi o nosso secretário Tales, que por várias vezes reuni com ele, reuni também com a presidente da EPAMIG, e que a gente sabe que, infelizmente, a EPAMIG, por longos anos, não teve o investimento necessário. E ela é fundamental para o desenvolvimento da nossa agricultura no estado de Minas Gerais. É muito triste quando você vê, por exemplo, pequenos agricultores não conseguindo avançar por produção arcaica e não fazer um manejo diferente, simplesmente por não chegar até a ponta a tecnologia necessária. EPAMIG e Emater, elas são essenciais na vida dos produtores. E aqui eu queria puxar também para os nossos produtores, os quais têm assistência técnica da Emater. Aqui vejo meu amigo, ex-presidente da Emater também, que fez um belíssimo trabalho. E aqui eu tenho que ressaltar também o trabalho que é feito com as mulheres no campo. Quando a gente conhece de perto o trabalho desenvolvido das mulheres no campo, isso não muito longe de nós, há 20, 30 anos atrás, você perguntava para as nossas avós na fazenda, o que você faz na fazenda? Ela falava, eu ajudo o seu avô. Mas, na verdade, ela fazia um sistema todo de gestão. Hoje, diferentemente, a gente vê as mulheres se engajando, as mulheres buscando tecnologia, as novas técnicas de manejo são implementadas graças a um olhar diferente da cultura da mulher dentro da zona rural. E a gente sabe da importância disso. Muito precisa ser avançado. Temos cenários no estado de Minas Gerais, onde temos produções de azeite de alto nível. Temos, por exemplo, na minha terra, onde estive no Carmo do Paranaíba, essa semana, o desenvolvimento de uma secagem de cafés especiais, sendo feitas não no terreirão, mas dentro de barris e dando uma bebida de uma altíssima qualidade, altíssima pontuação. Isso tudo são estudos, mas isso tudo requer muito investimento também. E eu sei que das dificuldades do governo do estado, mas a gente sempre aponta para essas necessidades. Em Patos de Minas, por exemplo, a EPAMIG faz um importante papel de desenvolvimento junto com a nossa faculdade, o Unipam, que é a FEPAM, que também é uma fundação educacional. A partir dali, muitos estudos foram feitos para implementar na vida do pequeno, do médio e do grande produtor. Muitas coisas avançaram também. Como o nosso presidente Antônio falou aqui, nada sai por acaso. Quando uma vaca aumenta a sua produção de leite, isso não acontece por acaso. Vem uma série de tecnologias que foram implementadas dentro do curral ali, uma nova técnica de manejo para fazer com que essa produção leiteira aumente, não só em quantidade, mas também em valor. E isso é o que a gente busca, valorização desse pequeno, desse médio, desse grande produtor, porque o agro hoje, meu governador, Minas Gerais, pela sua grande riqueza na mineração, leva o nome de Minas Gerais.
mas hoje poderia ser facilmente Minas Agro Gerais, pela potencialidade do agro, mas nós só conseguiremos avançar, ser competitivos e mais fortes se a tecnologia, se o desenvolvimento dessas áreas estiverem andando junto com o desenvolvimento do nosso produtor. Muito bem. Ó, deputada, não adianta falar de café bom assim sem trazer, hein? Então tem que trazer. O próximo eu faço questão de trazer, inclusive o da fazenda, que é colhido pelos meus meninos. Ó, aí sim, poxa. Governador Zema, o senhor tratou aqui na primeira resposta sobre a sua preocupação a respeito da situação fiscal, do orçamento público. Eu queria explorar um pouco a questão do crédito, do financiamento. Esse é um problema central para o agronegócio no Brasil. Diante da falta de espaço no orçamento público, como que a gente poderia oferecer mais crédito e mais crédito barato? Por exemplo, o senhor imagina a utilização de letras ou de títulos de emissão privada como sendo uma maneira mais barata e eficiente de fomentar o agronegócio? Fernando, eu diria que sim. Só que nós temos de lembrar que o gasto do governo federal, ele faz com que a taxa de referência do mercado, que é a Selic, sem risco, 14,5% hoje, encareça todos os demais créditos. Pode ser público, privado, não adianta. Exato. Então, se a ferramenta acaba sendo ineficiente devido a essa gastança, essa amarração da economia. Mas, como eu disse, hoje a economia do Brasil é como se fosse um automóvel que anda com freio de mão puxado. Juros nesse patamar que nós temos hoje faz a economia andar devagar, faz ela gastar um esforço enorme para crescer pouco e cria uma série de anomalias, um sistema financeiro hiperatrofiado, concentração de renda. Quem é que lucra com os juros nesse patamar? Quem tem dívida ou o milionário ou o bilionário que tem dinheiro aplicado? Esse governo que fala que distribui renda, na verdade, ele está concentrando renda com essa taxa de juros nesse patamar. E o setor produtivo no Brasil está sofrendo uma hemorragia. Quem acreditou, quem fez investimentos e hoje tem dívida, não está conseguindo pagá-las adequadamente. As famílias, como eu disse, super endividadas e recorde de falências e de recuperação judicial. E o produtor rural está dentro desse contexto. Quando nós tivermos um ajuste fiscal, como aquele que foi feito em 2017, nós temos condição de reduzir esses juros para patamares civilizados e não vai ser só o produtor rural que vai ter condição de quitar a sua dívida, de fazer um financiamento. Todo o empresariado vai ter condição e isso é fundamental. Uma economia, para avançar, ela precisa de investimento. Quem investe moderniza, quem moderniza fica mais competitivo e quem investe também aumenta a produtividade e a economia deslancha. Então hoje o problema central do Brasil é a gastança do Lula e do PT, que não deixa a economia avançar. Não existe economia no mundo que avançou, que prosperou, gastando mais do que arrecada de maneira contínua, como tem acontecido no Brasil. Bernardo, a gente está falando muito do futuro, a gente está falando da tecnologia, mas eu queria dar um passo atrás e te ouvir, já que são os engenheiros agrônomos que eventualmente percebem isso. Tem faltado mão de obra no agronegócio? Pergunta fácil de responder, né? É lógico que tem faltado mão de obra. Primeiro, não queria falar de
política, mas como ninguém quer mais carteira assinada? Como é que você, como empresário, como agricultor, vai contratar alguém sem carteira assinada para ser multado pelo Ministério do Trabalho? Então, é muito difícil hoje, muito difícil. Quem mexe com café, a gente vê a colheita do café que está chegando agora. Se o Ministério do Trabalho sair por aí, vai ser só autuação e carga para o agricultor pagar e o governo receber. Porque ninguém quer ter carteira assinada porque recebe o Bolsa Família. Então, se o marido recebe o Bolsa Família, se a mulher recebe o marido a carteira assinada, a mulher perde o Bolsa Família. Então, a bagunça é generalizada. Nós temos, como eu já disse, nós temos a receita do bolo, mas não nós conseguimos fazer esse bolo crescer. Porque a situação é muito difícil. Quando você produz 100 mil reais, eles não te dão nada, só te cobram imposto desses 100 mil reais. Quando você perde numa produtividade, numa fazenda de 100 mil reais, ninguém te ajuda. Então, o maior amigo, você tem que ser amigo e irmão do São Pedro. Conhece São Pedro? Então, é isso aí que a gente tem que ser, porque os intempéries estão aí. Não tem jeito de segurar o intempérie. Você vê nós lá em Boa Esperança, em Licínia, ontem e hoje, agora foi para Campos Gerais, a chuva de pedra, arrasando produções também. Quer dizer, ninguém presta atenção, o que nós vamos fazer? Nós temos que perceber a geada, nós temos que perceber a tempestade de chuva de granizo. Quer dizer, todos os intempéries a gente tem que absorver. Mão de obra nós não temos. O agricultor está com medo de um dia, e sucessões a gente não tem. Eu estou com medo daqui a pouco a gente ficar sozinho na fazenda. Porque hoje eu estou falando sério, sábado e domingo eu trabalho, eu sou 7x7. Eu não consigo ser o 6-1, nem 5x2, nem 4x3, igual os caras queriam. É brincadeira. O Brasil tem que tomar, eu acho que é um choque de gestão. Não é nem um governo, mas não é um choque mesmo para chocar muita gente e falar assim, ó, vamos jogar lá no fundo para começar de novo. Porque está muito difícil, não tem mão de obra, a gente pode prescrever muita coisa, o cara não consegue levantar a lavoura dele, tem hora, por causa de falta de mão de obra. Graças a Deus nós temos um maquinário, a tecnologia nos ajudando, né? Então é isso, não temos mesmo mão de obra e não vai ter mais. E eu não sei a saída. Se você me perguntar a receita desse bolo aí, eu não sei não. Nós temos que procurar. Obrigado. Presidente, Antônio, eu queria ouvir o senhor sobre um aspecto que às vezes é pouco tratado no que diz respeito ao agronegócio, mas é mais explorado em outros setores da iniciativa privada, que é envelhecimento dos produtores, das famílias e a transmissão geracional. Eu queria ouvir um pouco o senhor sobre isso, porque o agronegócio passou por um processo de profissionalização, tem passado incrível, absolutamente incrível, mas uma hora os anos passam. E aí eu queria ouvir um pouco o senhor, o que o senhor tem observado sobre o envelhecimento, então, dos nossos produtores e como tem sido a transmissão geracional desses negócios. Sim. Ótima pergunta e ótimo questionamento também para a gente colocar ele em pauta. A Europa tem hoje, em média, a idade média do produtor europeu, 71, 72 anos. Basicamente sem ninguém o sucedendo. Todos os subsídios europeus, subsídios esses bancados pela sociedade rica da Europa, para mantê-los produzindo pela segurança alimentar necessária, pelas diversas guerras, as duas mundiais e as outras tantas que passaram no velho continente, uma dificuldade gigante. Estados Unidos, idem, haja visto, o rebanho americano hoje está com o rebanho bovino americano está com a menor taxa de número de animais e, consequentemente, com menor desfrute, porque não tem sucessão. Andaram pondo os mexicanos para fora, sem mão de obra e sem sucessão, os rebanhos diminuindo. Aqui no Brasil, nós estamos num divisor de águas. Ou nós trabalhamos e nos preocupemos nisso agora, ou vamos correr risco de também entrar nesse envelhecimento que já está acontecendo conosco. Mas eu tenho uma pergunta muito clara. Eu entendo que só existe sucessão de sucesso. Ninguém quer suceder o fracasso. Se nós não discutirmos os assuntos da agropecuária mineira e brasileira de forma clara, e se os governos não nos respeitarem,
qual é o mal que esse produtor faz? O PIB do primeiro trimestre já foi empurrado para frente, o PIB brasileiro, graças, mais uma vez, a um setor que está tomando burdoadas, com o perdão da palavra grosseira, mas continua aos trancos e barrancos, gerando riqueza. Riqueza essa que se transforma em saúde, educação, essa riqueza gera nos campos. Agora, é fundamental o tema deste nosso debate aqui. Sem tecnologia, pilotando um cabo de uma enxada ou de uma foice, menino nenhum vai ficar no campo, nem rapazinho. Agora, eventualmente, pilotando uma roçadeira elétrica, ou um drone, ou um trator de joystick com ar refrigerado, ele não só vai ficar, como vai trazer a sua namorada e seus amigos para lá ficarem. Então nós precisamos, mas para isso nós precisamos de uma internet melhor, porque não dá para ficar lá isolado do mundo da idade dessa turma, dessa geração Z, que está muito sabida, diga-se de passagem, principalmente politicamente, hein? Então, nós temos essa preocupação, mas temos a solução. A solução do Brasil é continuarmos valorizando o que esses homens e mulheres estão fazendo, mas mostrando isso para a sociedade, sem vergonha de... Você sabe o que eles falavam antigamente? E eu vivi essa época, porque eu tenho 40 anos de formado, 39. Eles falavam uma coisa cruel. Toda fazenda tinha um bobo, e hoje todo bobo tem uma fazenda. E isso não é verdade. O que nós temos que fazer é mostrar o que foi feito no Brasil. Eu não consigo entender, me desculpe a minha paixão, confesso que ela é um pouquinho mais do que deveria ser. Por esse setor, o povo brasileiro deveria ter orgulho do agricultor e do pecuarista brasileiro. Orgulho. Você sabe que 1/3 de tudo que está preservado no Brasil, porque tem 65,6% preservado, e 31% está preservado dentro das nossas propriedades, sem ninguém pagar absolutamente nem um centavo por isso? Zero. Quem gera água? Esta água que roda no Arrudas é gerada por quem? Pelas cidades. Mas a água que abastece o Arruda é gerada por nós dentro das nossas propriedades. Nós é que cuidamos das nascentes. Nós é que geramos a segurança alimentar. Nós é que fazemos isso. Mas não queremos ser mais do que somos, não. Nós queremos só ser um pouquinho de entender que não entrem nesse meu espaço. Respeitem a segurança jurídica minha. Se eu enterro 50, 60, Lude, 70 mil hectares para plantar, 70 mil reais para plantar um hectare de café, eu vou esperar 30 meses para dar a primeira safra, mais ou menos, mas na realidade vai produzir a partir de 3 anos, 4, 5. Se não derem garantia que minhas fazendas não serão invadidas, para que eu vou colocar 70 mil hectares num hectare? Como dizem os da cidade, num campo de futebol. Um hectare é uma medida, tem esse negócio de campo de futebol. Então, nós precisamos de maneira tranquila, mostrar o que somos, o que fazemos. E aí eu encerro aqui dizendo que os meios de comunicação importantes, como a CNN, como a Itatiaia, que bom que vocês são os precursores disso, junto, evidentemente, com outras rádios e com outras televisões. Não vamos ser barristas tanto assim. Mas muito obrigado por ter a coragem de nos mostrar como somos para uma sociedade que precisa cada vez mais nos conhecer. Continuem contando com o nosso sistema, porque nós vamos mostrar para esse jovem que vale a pena, que é bacana e que é bom para ele continuar no campo, que ele vai ganhar dinheiro, vai viver bem, vai fazer bem para a família dele, que ele vai gerar lá, e para os outros que estão em volta morando nas cidades. Vamos juntos. Obrigado. Sensacional. Professor Guilherme, a gente tem um minutinho, aí eu vou pedir desculpas de pedir uma resposta muito rápida. Para quem está nos acompanhando, diante de tantos problemas, mas também diante de tantas oportunidades, qual a dica de um professor da Fundação Dom Cabral para se fazer de hoje, olhando para o futuro? Muito bom. No Brasil, a gente tem 2.000 startups dentro do agronegócio. Então, tem uma verdadeira revolução acontecendo, mais uma que a gente fez. A propriedade rural hoje, além de produzir grãos, ela produz ativos ambientais, como você bem colocou, e já existem empresas pagando por isso. O Brasil vai liderar essa próxima virada dentro do contexto do mercado de carbono.
E é importante fazer isso, bater esse papo, reunir setores diferentes, atores diferentes dentro da cadeia. Na Fundação Dom Cabral a gente faz muito isso, a gente recebe sucessores também que estão se capacitando para essa nova virada, transformação no agro. Então, é isso. A gente está na vanguarda da adoção de tecnologia, sempre esteve, de ponta com as startups, e agora trazendo mais uma camada de valorização das fazendas, que são os ativos ambientais: carbono, água e biodiversidade. Muito bem, eu agradeço demais, professor Guilherme Raut, professor da Fundação Dom Cabral. Também agradeço ao presidente Antônio de Salvo, presidente do Sistema FAENG. Agradeço ao Bernardo Scarpelli, presidente da Sociedade Mineira dos Engenheiros Agrônomos, ao governador Romeu Zema e também a Ludmila Falcão, deputada estadual. E agradeço a vocês que nos fizeram companhia e acompanharam esse debate tão interessante, tão importante para a economia mineira, para a economia brasileira. Obrigado de verdade. Vamos só uma foto aqui para... Muito bem, gente. Obrigado de verdade. Obrigado. Na próxima com café ainda. Com café. É uma prova. Obrigado, governador. Tudo de bom, um abraço. Toninho. Vamos juntos, se precisar de mim, com as ordens. Deputada, obrigado pela presença, obrigado pelo trabalho que você faz em prol desse agro nosso, dessa região.